Daremos continuidade ao estudo desta carta. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, outros, fiquem envergonhados os que difamam vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Até aí. Meus irmãos, aqui nessa parte da carta, Pedro inicia um novo tema, aliás, ele retoma um assunto que ele já havia tratado anteriormente, que é a questão do sofrimento e como nós devemos, como servos de Deus, encarar o sofrimento. Para onde devemos olhar? Quais são as referências que nós devemos tomar com respeito ao sofrimento? O mundo? A maneira como os ímpios lidam com essas questões, as nossas próprias vontades, as vontades da nossa carne, de reagir diante do sofrimento. E Pedro, mais uma vez, nos mostra que o nosso referencial é Cristo. É para Ele que nós devemos olhar em todas as situações e de modo especial quando se trata de sofrimento. Eu entendo que o tema geral aqui dos versículos 13 a 22 seria que nós devemos imitar a Cristo, olhar para Ele em todos os momentos e de modo especial no sofrimento. Portanto, devemos olhar para Cristo e imitá-lo no meio do sofrimento. Qual foi a postura que Cristo teve em situações de ameaças, de perseguição e coisas do tipo que os irmãos estavam enfrentando aqui nessa época? Ele conclui aquele tema da sujeição, que começa no capítulo 2, versículo 13, e esse tema vai até o que nós estudamos a semana passada, o verso 12. Então, do capítulo 2, versículo 13, até o versículo 12 do capítulo 3, Pedro trata sobre a sujeição mútua. Ele começa no verso 12, falando que no verso 13 do capítulo 2, nós devemos nos sujeitar a toda a instituição humana. Depois ele fala da sujeição do servo ao Senhor. E depois ele chega na questão do lar, mostrando que a esposa está sujeita ao marido, o marido é o cabeça do lar, mas ele também tem um determinado tipo de sujeição, porque ele está sujeito a Cristo, e portanto o princípio da liderança do homem no lar tem como base Cristo, que liderou, que amou de maneira sacrificial. Nesse sentido, o homem também está sujeito na relação do casamento, na relação familiar. A partir do versículo 8,
Pedro volta para a igreja, mostrando que os irmãos deveriam viver o amor fraternal, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. E agora, do versículo 13 em diante, ele vai retomar esse assunto. Essa passagem aqui, do verso 13 ao 22, é uma das mais difíceis, não só da carta de Pedro, mas de toda a Escritura. Porque, especialmente quando a gente for tratar aqui os versos 18 em diante, tem uma série de complicações aqui e que nem sempre é fácil a gente chegar a um acordo do que é que Pedro de fato estava querendo ensinar com estes versos. Aliás, esta passagem é uma das mais debatidas. Os teólogos, se você pegar aí a tradição teológica, os teólogos mais sérios, eles evitam fechar a questão aqui, especialmente a partir do versículo 18, de modo especial 19 em diante. Mas vamos lá, que Deus nos dê a graça da gente, na nossa limitação, entender o ensinamento de Deus para as nossas vidas. Observe que o verso 13, Pedro começa com um ora. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Ele está ligando aqui o verso 13, de alguma forma, ao que ele falou nos versos anteriores, especialmente do versos 10 e 11, onde ele disse que nós devemos, para ter uma vida feliz, moderar a nossa língua, nos apartar do mal, buscar a paz e nos empenharmos para alcançá-la. Então, de alguma forma aqui, o verso 13, Pedro está fazendo uma conexão com os versos anteriores, onde ele falou que quando a gente faz esse tipo de coisa, modera a língua, nós falamos aqui, desliga a língua, quando nós temos cuidado com o nosso procedimento, nos apartamos do mal e buscamos a paz, nos empenhando para alcançá-la, isso nos dá uma vida feliz, pelo menos do ponto de vista de Deus. Então Pedro volta a esse tema aqui, ele diz, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Numa primeira leitura, parece que Pedro está sugerindo que quando a gente vive na prática do que é bom, a gente não é perseguido. Mas isso não é verdade. Essa é uma pergunta retórica que Pedro faz. Quem é que há de vos maltratar se fordes zelosos do que é bom? Isso é tão verdade que Pedro não está defendendo aqui que ao termos uma postura correta não sofreremos, porque no verso 14 ele diz que o sofrimento é uma possibilidade concreta. O que Pedro está enfatizando aqui, mais uma vez, é o que ele falou no capítulo 2. Se as pessoas tiverem de acusar vocês, ou melhor, aquelas pessoas que acusam vocês injustamente, o procedimento de vocês deve ser correto de tal forma que elas não tenham do que acusar vocês. Mesmo que elas o façam de maneira injusta, elas não tenham motivos reais para dizer assim, aqueles crentes merecem reprovação. Então, aqui no início do verso 13, é isso que Pedro está enfatizando. Ele não está dizendo que na prática do bem, quando a gente é zeloso, a gente não vai ser maltratado. O que ele está dizendo é, vivam na prática do bem, para que as pessoas não tenham com o que acusar vocês. Pedro não pode estar dizendo aqui, meus irmãos, que ao vivermos vida piedosa não seremos perseguidos, porque a Bíblia fala sobre isso. Veja como o apóstolo Paulo trata essa questão na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, quando ele diz, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O próprio Jesus é um exemplo disso. Ele buscou viver uma vida reta, foi perseguido pelas autoridades romanas e pelas autoridades religiosas da época, o que culminou na sua morte. Ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, como descreve o profeta Isaías,
ele não abriu a boca, não abriu a sua boca, não houve dolo na sua boca, culpa nos seus atos, mas ainda assim ele foi acusado injustamente. Portanto, Pedro não poderia estar contradizendo a si mesmo e nem contradizendo o ensino da Escritura. Quando ele faz essa pergunta retórica aqui, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? O que ele está dizendo é, se vierem a maltratar vocês, que seja de maneira injusta, não por um motivo, vocês não devem dar motivos para que as pessoas possam maltratá-los. No verso 14, a parte A, ele diz assim, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Vocês estão ouvindo um barulho aí, tem alguém aqui soltando bombas e fogos aqui próximo à igreja. Então ele diz, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. O que Pedro está dizendo aqui é que ao sofrermos por causa de Cristo, mesmo que isto seja de uma forma injusta, Pedro está dizendo que nós somos felizes. Não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus. Me lembro de uma ocasião em que alguns discípulos foram surrados, lá no livro de Atos, e o texto diz que depois eles saíram dando glórias a Deus por terem se achado dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. O que Pedro está dizendo aqui é, ainda que vocês venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Felizes em que sentido? Porque nós entendemos que as provações na vida do crente tem um propósito específico de Deus para eles. Quando alguém está sofrendo por causa da desobediência e do pecado, a sua postura deve ser de arrependimento e de mudança de vida. Pedir a Deus o perdão e mudar de vida, reconhecer que o peso da mão de Deus está sobre você. Agora, quando você está sofrendo, e esse sofrimento não é decorrente de um pecado específico seu, é nesse sentido que Pedro está dizendo que eles são bem-aventurados. Porque, como diz Tiago, as provações são um instrumento de Deus para produzir no coração do crente perseverança, amadurecimento, maturidade. Nesse sentido é que Pedro diz que eles são felizes, os irmãos e todos aqueles que sofrem por causa da justiça de Cristo. Isso aqui tem uma ligação com o que Cristo fala em Mateus capítulo 5, versículo 10, quando ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando Pedro diz que aqueles irmãos são bem-aventurados, felizes, quando sofrem por causa da justiça, é nesse sentido, deles é o reino dos céus. Veja como o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, ele diz a respeito desse assunto, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele então me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha como o apóstolo Paulo descreve o seu sofrimento, espinho na carne. Não sabemos exatamente o que era esse espinho na carne de Paulo. São muitas as teorias, muitos os ensinamentos. Alguns falam que era um problema físico na sua vista, outros que era alguém que perseguia constantemente o apóstolo Paulo. O fato é que nós não sabemos, mas alguma coisa que o incomodava.
e que o humilhava. Ele se sentia humilhado, fraco, com esse espinho na carne. E ele ora, ele diz, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Esse problema que Paulo tinha, externo ou interno, o esbofeteava, fazia com que ele se sentisse fraco. Eu fico imaginando Paulo, o apóstolo extraordinário que foi, um grande plantador de igreja, um homem que tornou o nome de Cristo conhecido em lugares que naquela época não se imaginava. O evangelho estava confinado ali à Judéia, e Paulo, se a gente vê o livro de Atos, as viagens missionárias de Paulo, viagens missionárias, ele leva o evangelho além daquelas fronteiras conhecidas em que o evangelho já estava. Paulo tinha visões. Paulo realizou grandes coisas. E ele disse que o objetivo desse espinho na carne era para esbofeteá-lo, mensageiro de Satanás. E ele diz, para que não me exalte. E ele diz que pede ao Senhor, mas o Senhor diz, a minha graça te basta. Sabe qual é a conclusão que ele chega? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Eu gostaria já de fazer uma aplicação aqui desse ponto. E eu faço uma aplicação citando um livro que eu já mencionei algumas vezes, e talvez eu já tenha mencionado esse pensamento do autor, Paul Tripp, no livro de aconselhamento pastoral, um livro excelente da editora Nutra. Ele diz que algumas situações das quais nós gostaríamos de nos livrar, a gente queria se livrar delas, e até muitas vezes oramos a Deus incessantemente por anos a fio, para que Deus nos livre daquela situação, remova aquilo que nos incomoda. E o autor, Paul Tripp, ele disse que por meio dessas experiências, muitas vezes, Deus está moldando-nos, aperfeiçoando-nos. Essas experiências e relacionamentos dos quais nós gostaríamos de nos livrar, são às vezes instrumento de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Queridos irmãos, é a famosa ilustração do metal que é purificado no fogo. Essa é uma metáfora bíblica, nunca é demais repeti-la. Então, Deus muitas vezes nos leva a sofrer por causa da justiça. Nesse sentido, você é um bem-aventurado. Glorifique a Deus, não pelo sofrimento. É importante repetir isso. Nós não somos masoquistas para gostar de sofrer, o sofrer pelo sofrer. Mas quando a Bíblia diz que nós devemos ter motivo de toda alegria, passar por várias provações, e que seremos bem-aventurados, como Pedro diz aqui, quando sofremos por causa da justiça, é o bem que estas provações, que estes sofrimentos produzem em nós: perseverança, amadurecimento, senso de dependência e de urgência de Deus. Então é nesse sentido que Pedro diz que os crentes, ao sofrerem, eram bem-aventurados. E vejam, o contexto era difícil para eles, porque eles estavam vivendo debaixo de uma perseguição intensa, de modo especial no período de Nero, um dos imperadores mais terríveis que Roma já teve contra os cristãos. No verso 14, olha como Pedro diz: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Não se atemorizem o coração de vocês, não fiquem perplexos, medrosos. Que as aflições e os sofrimentos não imponham medo em vocês. O medo é uma realidade humana. Nós sentimos medo por diversas razões. O medo tem um aspecto positivo, quando ele serve como instrumento para nos precaver de nos expormos demais. Mas existe o medo que é danoso.
aquele que se instala no nosso coração e pode ser um indício de falta de fé. É quando diante das situações o nosso coração se gela, se congela, se desmancha em temor. Seja temor dos homens, seja temor das circunstâncias, das perseguições. E o apóstolo Pedro diz: não vos amedronteis, não fiquem alarmados. Ele tinha em mente o contexto, perseguição. Jesus disse aos seus discípulos, e eu gostaria de ler o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 1 e 27. Jesus também alerta os discípulos e os encoraja nesse sentido. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí o verso 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. E aí o finalzinho do verso 27 diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em que contexto Jesus disse isso? Próximo da sua crucificação. Se você observar a estrutura do Evangelho de João, no capítulo 13, ali já começa o início, já é o início da fase final do ministério público de Jesus. No capítulo 13, ele está ali reunido com os discípulos, ali à mesa, vem aquela famosa passagem em que ele diz que o traidor colocaria a mão com ele juntamente no prato, para pegar o pão, e Judas Iscariotes faz isso. Judas sai dali, e aí Jesus diz que o traidor já, se você tem que fazer, faça logo. E aí Judas sai e algum tempo depois Jesus é preso e vai à cruz. É nesse contexto que ele diz aos discípulos: não se atemorizem. Entendo que o que Pedro está tentando inculcar na mente dos irmãos é isso também, porque nós vimos no início da exposição dessa carta que Pedro a escreveu após o martírio do apóstolo Paulo. Muitos desses irmãos aqui, para quem Pedro endereçou essa carta, provavelmente tinham sido ovelhas ou tinham chegado ao Evangelho através da instrumentalidade de Paulo. Com a morte dele, muitos estavam atemorizados e corriam o risco de desertarem, de abandonarem a fé. E Pedro diz: não se atemorizem, não fiquem alarmados, não se amedrontem. Pedro está os ensinando que quando o sofrimento chega, quase sempre tentamos encontrar uma saída, um atalho para fugir. O hino que nós cantamos na liturgia diz: por Cristo, prontos a sofrer. Essa é uma declaração que nem sempre nós estamos tão cônscios, da sua implicação. Estamos prontos a sofrer por causa do nome de Cristo? Não tenha dúvida de que vai chegar um tempo que a igreja vai ser exprimida, e já está chegando. A igreja é pressionada de diversas formas. Hoje, talvez, o território de combate da igreja não seja os territórios de antigamente. Não é o território, a arena física, onde muitos cristãos foram mortos e entregues às feras e aos gladiadores. A arena de embate da igreja hoje é o campo das ideias, é a conquista da mente das pessoas. Satanás tem capturado as pessoas. E hoje esse é um campo de embate da igreja, e nós precisamos estar preparados para, como vamos ver mais à frente, dar razão da nossa esperança em Cristo Jesus. Mas o verso 15, Pedro diz assim: antes, ou seja, ao invés de ficarem alarmados e amedrontados, antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. O momento de sofrimento para o cristão é um momento de santificação. Nestes momentos, muitas vezes, Deus purifica a sua igreja e nos purifica também. Via de regra, no servo de Deus, o sofrimento funciona da seguinte forma: ele corre para os braços de Deus como uma criança
de medo, corre para os braços do Pai. O ímpio não. No ímpio, o sofrimento imposto por Deus faz com que ele endureça ainda mais o coração. Lembram do caso de Faraó? Quando Deus mandava as pragas, o coração de Faraó era mais e mais endurecido, por uma ação de Deus, mas também porque o seu coração já era endurecido. No coração do ímpio, o sofrimento funciona assim. No coração do servo de Deus, quanto mais Deus o leva para a fornalha do sofrimento, ele corre desesperado para os braços do Pai, buscando comunhão com Cristo. E por isso Pedro diz: santificai Cristo como Senhor em vosso coração. As nossas orações mais fervorosas são feitas nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Os nossos momentos de maior consagração a Deus, via de regra, são aqueles em que estamos sendo assolados. Se fosse diferente, como seria melhor, meus irmãos? A gente está vivendo no dia a dia, né? Despreocupados, não damos a mínima para as coisas de Cristo, e aí vem a provação. E aí o nosso coração se atemoriza. E esse temor que muitas vezes se abate sobre ele, faz com que a gente corra mais para perto de Deus, santificando Cristo em nosso coração. Um dado interessante: depois do dia 11 de setembro de 2001, no atentado às Torres Gêmeas, em Nova York, Estados Unidos, alguns especialistas e analistas do movimento religioso, do fenômeno religioso, perceberam que houve um aumento muito grande no número de pessoas que passaram a procurar as igrejas. Não só as igrejas evangélicas, protestantes, mas as religiões de um modo geral. Aquele atentado fez com que a sociedade americana percebesse que ela não está tão protegida quanto pensava que estava, ou quanto pensou que estava. No coração de Nova York, o centro financeiro do mundo, as duas torres gêmeas que representavam, né, a imponência daquele país, a riqueza daquele país, centro financeiro do mundo, 2 aviões são jogados contra as duas torres, no coração daquele grande centro, e isso abalou o coração do americano. Isso fez com que muitas pessoas passassem a buscar a igreja. Que a gente busque, santifique Cristo em nosso coração, não só quando as coisas apertam, não só quando o coronavírus bate à nossa porta. E eu estava lendo algo, assim, que aponta, né, para o cumprimento das profecias bíblicas. Eu estava lendo uma reportagem de que uma nuvem de gafanhotos invadiu a Argentina, e é provável, ainda não está certo, é provável que atinja alguns estados aqui do Brasil, especialmente na região sul, que são os estados que fazem ali fronteira, né, com a Argentina. Agora imagina, numa crise desta, a Argentina já está vivendo um rebuliço social, por conta da pandemia, por conta da crise política, econômica, e ainda vem uma nuvem de gafanhotos. Que não sejam momentos como estes, que venham nos aproximar de Deus apenas, possamos santificar Cristo em nossos corações, meus queridos irmãos, em todo o tempo. Aqui nesse verso 15, Pedro está citando Isaías, capítulo 8, versículos 12 e 13. Eu gostaria de ler essa passagem, que diz assim: Eis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Nessa passagem aqui, o profeta Isaías estava sendo perseguido por causa dos seus pronunciamentos proféticos, né? Isaías foi um profeta contundente,
que batia mesmo no pecado do povo de Israel muito duramente. E ele estava sendo perseguido nessa época. E Deus então diz a ele: não tema, tema só o Senhor, não se atemorize o seu coração. A partir do versículo 15, a parte B, Pedro diz assim: devemos santificar Cristo no nosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quando as pessoas questionarem que tipo de esperança é essa que vocês têm, vocês devem estar preparados para responder. A vida de vocês deve ser um testemunho vivo dessa esperança. Isso deve impactar as pessoas, a tal ponto delas verem o sofrimento de vocês, a perseguição contra vocês, vocês sendo maltratados, e ainda assim vocês dando testemunho. Isso vai surgir na mente das pessoas o seguinte questionamento: que povo é esse? Como isso é possível? E aí vocês devem estar preparados para explicar às pessoas, para testemunhar, responder a elas a razão da esperança de vocês. Como é possível viver em meio ao sofrimento e não se desesperar? Como é possível viver em meio a uma situação caótica e ter esperança? Se preparem para responder a todos estes que vierem pedir razão da esperança de vocês. E a pergunta, meus irmãos, que eu gostaria de fazer aqui nessa noite, nesse ponto é: estamos preparados para dar razão da nossa esperança? Será que nós estamos fundamentados na Escritura para responder às questões do homem moderno? Será que os homens dos dias de hoje, as perguntas que eles estão fazendo acerca das questões morais, da família, política, econômicas, será que nós temos respostas bíblicas satisfatórias para essas pessoas? Infelizmente, nós sabemos discutir sobre muitas coisas. No dia a dia, a gente sabe discutir, por exemplo, sobre a nossa área de atuação. Quem lida com o comércio conhece muito bem o seu produto. É capaz de passar uma manhã inteira discorrendo sobre o produto que vende. Sabemos discutir sobre o nosso time de futebol, sobre o clube, conhecemos jogadores, quantos títulos o nosso time tem. Somos capazes de falar sobre política, economia, questões ideológicas, sobre tudo. Mas ficamos mudos e não temos o que falar quando as pessoas nos pedem uma razão da nossa esperança. E aí fica temeroso: se o pastor tivesse aqui, se o presbítero tivesse aqui, se o irmão fulano de tal, mais experiente na fé que eu, tivesse aqui. Nós individualmente devemos dar razão da esperança a todos aqueles que nos pedirem, nos questionarem acerca dela. Nós temos aí seitas se proliferando no mundo. Nós podemos citar um monte delas. E às vezes essas pessoas lhe abordam, e você não tem o que dizer. Não tem fundamento sólido para dar razão da sua esperança, da esperança que há em Cristo. Agora, meus irmãos, olha só como Pedro fala essa razão como deve ser dada: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência. O nosso objetivo de fundamentar a fé não é destruir o nosso oponente. Não é que a gente fique vociferando nas redes sociais acerca da nossa fé. Não é que a gente trate mal aquelas pessoas que discordam de nós com respeito às questões espirituais. Nós devemos fazer isto no Espírito de Cristo, e Pedro diz como?
Ele diz que nós devemos fazer com espírito de mansidão e temor. E isso tem tudo a ver com o que ele fala anteriormente. Quando Cristo é santificado em nosso coração, quando Cristo domina o nosso coração, coração entendendo como sendo pensamentos, inclinações, desejos, vontades, nós vamos defender a nossa fé, dar razões àqueles que a pedirem, mas com temor, mansidão e sabedoria. Uma das coisas mais difíceis para o cristão, muitas vezes, não é o agir, mas é a maneira como ele reage aos estímulos. Ou seja, quando você vive numa condição normal, é fácil você implantar esses princípios aqui. Mas quando você vive numa situação, vive num contexto adverso, e que você, ao invés de tomar a iniciativa, muitas vezes você tem que reagir a um estímulo, a uma provocação, nem sempre é fácil a gente fazer isso. Porque quando a gente está agindo, a gente planeja o pensamento, organiza as ideias, calcula bem as palavras, calcula bem o procedimento, mas quando a gente está reagindo a um estímulo, nem sempre a gente tem o tino, a dosagem certa para falar e a maneira certa de proceder. Pedro diz que nós devemos fazer com mansidão, temor e boa consciência. Olha como Paulo, escrevendo a Timóteo, a sua segunda carta, capítulo 2, versículos 24 a 26, ele adverte a esse respeito. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Olha como Pedro diz que o servo de Deus, que santifica Cristo no seu coração, deve responder aos seus oponentes, aqueles que pedem razão da sua esperança ou que o confronta diante de situações adversas. Além disso, Pedro diz que deve fazer com boa consciência, ou seja, com a consciência limpa. Agora é importante uma coisa aqui. E eu cito aqui uma frase, que a consciência é um guia seguro somente quando a palavra de Deus é o professor. A consciência é um guia seguro somente quando a palavra de Deus é o seu professor. Sabe por quê? Porque é possível que alguém que não tem uma consciência boa, orientada pela palavra de Deus, ela se sinta confortável diante de uma situação, por exemplo, em que ela trata o outro mal, ou quando ela está no pecado, e ela diz, eu estou com a consciência tranquila. Já viu esse tipo de coisa? É o que a Bíblia chama de consciência cauterizada. Para a pessoa, ela não tem a menor influência do Espírito Santo sobre ela, aquele tipo de ação, de reação, aquele tipo de procedimento não lhe causa nenhum constrangimento. Então, consciência, boa consciência na Escritura, é uma consciência que é escrava da palavra de Deus. Então, você deve agir de acordo com esta consciência, mas não de acordo com aquela consciência cauterizada pelo pecado, que faz com que você não sinta o menor desconforto em reagir, de maneira contrária àquilo que a palavra de Deus nos orienta. E aí Pedro continua no verso 16, a parte B, dizendo, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Ele já falou isso no capítulo 2, versículo 15, veja só. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer, calar,
a ignorância dos insensatos. Ajam de tal forma que as pessoas calem a boca e dizem: não temos o que falar contra essas pessoas. Se a gente disser alguma coisa contra elas, não passará de calúnia e de difamação. Então, o que Pedro está falando aqui é repetindo o que ele já tinha dito no capítulo 2, versículo 15, que as pessoas deveriam ficar envergonhadas de difamarem aqueles cristãos. Verso 17: porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o bem, o que é bom, do que praticando o que é mal. Se for da vontade de Deus que vocês sofram, que seja pela prática do bem, para que vocês sejam considerados bem-aventurados, e não pela prática do mal. Vamos então para o verso 18, que diz assim: pois também Cristo morreu. Agora Paulo vai mostrar que o exemplo de tudo isso é Cristo. Pois que também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aqui do versículo 18 até o final do capítulo, Pedro escreve sobre a morte de Cristo, a sua pregação aos espíritos em prisão, verso 19, a água do batismo, pegando aqui o dilúvio, o Antigo Testamento, o tempo de Noé, a ressurreição de Cristo, verso 21, e a sua ascensão aos céus, e assentar à direita de Deus. Pois também Cristo morreu uma única vez. Cristo é o modelo. Alguém pode dizer assim: pastor, é difícil demais viver tudo isso. De fato é. Não tenha dúvida de que pela nossa própria vontade humana a gente não consegue fazer isso. Mas Pedro diz que no caso de Cristo foi o justo morrendo pelo injusto. Ele não merecia aquilo. A cruz era minha, era sua, mas ele a tomou em nosso lugar. O que Pedro está dizendo é que, se for necessário sacrificar a vida pelo Evangelho, abrir mão, como a gente diz, do eu, e como é difícil fazer isso no dia a dia, na prática, devemos fazê-lo olhando para Cristo. E ele diz que Cristo, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, para conduzir-vos a Deus. Aqui começa a parte mais, digamos, complexa do texto, porque Pedro diz que Cristo foi morto na carne. Isso aqui é fácil, da gente compreender. Ele, 100% homem, sofreu na carne o peso do nosso pecado, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Capítulo 2, versículo 23 da primeira carta. Então, Cristo foi morto na carne, e Pedro conclui dizendo: mas vivificado no Espírito. A palavra Espírito aqui é que é o alvo de grandes debates. Que Espírito é esse aqui? É o Espírito de Cristo? Ou Pedro está dizendo que Cristo foi vivificado pela obra do Espírito Santo? O Espírito Santo esteve ativamente envolvido na obra da ressurreição de Cristo. Nós sabemos que a ressurreição de Cristo foi um ato direto do Pai. O Pai o ressuscitou dentre os mortos. Mas quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 11, Paulo nos dá a entender que o Espírito Santo esteve envolvido, ativo na obra da ressurreição de Cristo. Ele diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Eu vou ler novamente o texto. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Paulo está se referindo aqui ao Pai, e aí ele conclui:
Continua, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Paulo está dizendo que na nossa ressurreição, o Espírito Santo estará ativo, assim como Deus ressuscitou o Filho, Deus vai nos ressuscitar por meio do seu Espírito. Então, implicitamente aqui, está a ideia de que na ressurreição de Cristo, o Espírito Santo também estava. O Espírito estava ativamente envolvido, a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo. Então, a interpretação que muitos dos autores seguem é que quando Paulo diz aqui, mais vivificado no Espírito, ele está dizendo que o Espírito Santo vivificou a Cristo juntamente com o Pai, trazendo-o à vida. Ele morreu na carne, sim, e foi ressuscitado, vivificado pelo Pai e também pelo Espírito Santo. Por que essa ênfase no final do verso 18? Porque será importante para a gente entender os versos 19 e 20, que dizem assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O que é que esse versículo quer dizer? Nós temos aí pelo menos 3 interpretações que eu gostaria de dar um destaque aqui nessa passagem. A primeira delas, algumas pessoas entendem que quando Pedro diz que o qual foi e pregou aos espíritos em prisão, significa que Cristo foi ao inferno e lá ele pregou para as pessoas que lá estavam, que foram mortas, que morreram nas dispensações passadas e que estavam lá presas no inferno, e que ele foi lá, portanto, pregar a estas pessoas. Entendo que essa passagem tem um problema muito sério, porque o ministério da pregação, com vista ao arrependimento e até mesmo à condenação, nós não encontramos referências na Bíblia como ela acontecendo pós-morte. Então eu vejo que interpretar essa passagem aqui como dizendo que Cristo foi ao inferno pregar o arrependimento para as almas que lá estão, eu vejo um problema teológico muito grande, porque nós não encontramos nenhuma referência na Escritura a esse respeito. Deve-se pregar para as pessoas enquanto elas estão aqui. Foi isso que Jesus mostrou na parábola do rico e Lázaro, quando ambos morreram. Um foi para o seio de Abraão, que é uma outra palavra para falar do local de descanso no período intermediário, e o rico foi para um lugar de sofrimento, para o Hades, um lugar de sofrimento intermediário. E o rico pedia que Abraão fosse lá e tocasse pelo menos na sua língua, para que ele pudesse parar um pouco a sua agonia. Ou então que o pai Abraão permitisse que ele fosse à terra para pregar aos seus parentes, para que eles não fossem para aquele mesmo lugar de sofrimento. E a resposta é: se eles não derem ouvidos aos profetas, aos pais, aos profetas, a Abraão, aos profetas, tão pouco alguém que vá daqui para lá. Então, meus irmãos, eu entendo que essa primeira interpretação não encontra amparo na Escritura, de que Cristo foi pregar a os que estavam lá no inferno. Uma outra interpretação é que Cristo, em sua morte e ressurreição, anunciou aos principados, potestades e espíritos em prisão. Aqui seria uma referência a espíritos malignos que estão presos, acorrentados, por Deus. E Cristo, com a sua morte e ressurreição, teria proclamado a estes espíritos, espírito aqui seria espíritos malignos, anjos caídos, e com a sua morte e ressurreição e ascensão, Cristo proclamou a vitória
a eles. Essa é uma interpretação que tem amparo de muitos autores, inclusive um autor muito conhecido, Simon Kistemaker, que é comentarista de alguns livros bíblicos, inclusive da nossa editora. Tem muita gente que defende esta posição. A outra posição, a outra interpretação, é que Cristo estava, e aí Pedro menciona Noé. A interpretação aqui é que Cristo estava presente em espírito quando Noé, enquanto preparava a arca, pregava o arrependimento para as pessoas e elas não deram ouvido à pregação de Noé. Então, o sentido dessa interpretação é que Cristo estava lá no Antigo Testamento, por meio do seu Espírito, usando Noé como pregador da justiça, e essa expressão aparece no capítulo 2, versículo 5 da segunda carta, que nos diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então a interpretação seria que em espírito Cristo estava no Antigo Testamento quando Noé foi ordenado por Deus para construir a arca. E Noé, eu imagino que Noé, enquanto construía a arca, as pessoas perguntavam: para que serve isso? Deus vai derramar o seu juízo sobre este mundo. E as pessoas não deram crédito, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé e sua família entrou na arca. Deus fechou a porta e o juízo se derramou sobre aquelas pessoas. Então, nessa interpretação, espíritos em prisão seria uma referência àquelas pessoas que estavam vivendo no pecado na época de Noé. E em espírito, Cristo estava lá anunciando o arrependimento por meio de Noé, e essas pessoas não deram crédito ao que Noé falou. Eu espero que tenha sido claro nesta argumentação, porque essa terceira interpretação é defendida por muita gente boa também. Uma interpretação dada por Calvino, por Lutero, e todos nos seus comentários, quando eles chegaram nessa passagem, eles dizem o seguinte: nós estamos argumentando aqui do ponto de vista bíblico, lógico, mas esta passagem nós não podemos cravar e dizer esta é a interpretação. Entendo que essas duas últimas fazem mais sentido. A segunda diz que por meio da sua morte, ressurreição e ascensão, Cristo proclamou aos espíritos malignos a sua vitória. A favor dessa interpretação, nós temos aí o final, do verso, que diz assim, lá no final do verso 22, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ou seja, por meio da sua obra, Cristo proclamou, porque a palavra que aparece aí para pregar é mais do que proclamar, mais do que um chamado ao arrependimento, é o anúncio de algo que aconteceu. Então Cristo proclamou para esses espíritos em prisão a sua vitória sobre a morte e o seu triunfo sobre os principados e potestades. A minha interpretação, aliás, a interpretação que eu sigo é a terceira. É de que no Antigo Testamento, Cristo, o Espírito de Cristo já estava presente. E quando aquelas pessoas, os servos, os profetas, pregaram no Antigo Testamento, chamando as pessoas ao arrependimento, e essas pessoas estavam presas, aprisionadas em seus pecados, estas foram chamadas ao arrependimento. A obra de Cristo, portanto, já estava presente lá no Antigo Testamento. E observe, o verso 20 diz: quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através das águas. Entendo, portanto, que esse verso, o verso 19, é melhor interpretado dessa forma, ou seja, no qual também foi e pregou
aos espíritos em prisão, lá no Antigo Testamento, por meio de Noé, a pregação da justiça e chamada ao arrependimento. E aí, nesse verso que nós lemos, diz que esta água, a arca, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição. Vejam que Pedro faz um paralelo aqui entre o dilúvio e o batismo. E ele diz que aquelas águas salvaram, e ele diz que as águas do batismo salvam. Como isso? É o batismo que salva? E aí eu gostaria de trazer uma citação aqui de Kistemaker, que ele diz o seguinte: a expressão através da água levanta algumas perguntas. Por exemplo, como os 8 sobreviventes foram salvos através da água se o dilúvio teve um efeito destrutivo? Uma observação é que as águas do dilúvio afogaram as multidões, mas fizeram a arca boiar. Ou seja, as águas do dilúvio, ao mesmo tempo em que foi um claro sinal do juízo de Deus, foi o meio também que fez com que aquela família e os animais fossem salvos. No Novo Testamento agora nós temos o batismo, que não é o batismo que salva, e Pedro deixa isso muito claro, quando ele diz assim: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Agora observe, não sendo a remoção da imundícia da carne. Não é a água que salva, que remove a imundície da carne, do pecado, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui é o que nós dizemos que a água é um sinal visível de uma graça invisível interna. A água do batismo não tem um efeito em si mesmo. Não é ela quem nos lava do pecado. Ela é um símbolo externo, visível, de uma graça interna, invisível. Quem nos lava é o Espírito Santo, que é derramado sobre nós, confirmando sobre nós a obra da ressurreição de Cristo. Ou seja, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, quando recebemos o Espírito Santo em nosso coração, nós somos lavados do nosso pecado. E como é que a gente declara publicamente isso? Por meio do batismo, para que as pessoas vejam essa declaração pública da nossa fé em Cristo Jesus. Eu trago uma outra citação aqui de Simon Kistemaker. Ele diz o seguinte: assim como as águas do dilúvio limparam a terra da perversidade humana, assim também a água do batismo indica a purificação do ser humano dos pecados. Assim como o dilúvio separou Noé e sua família do mundo perverso de sua época, também o batismo separa os crentes do mundo perverso de nossos tempos. Pedro não está ensinando aqui uma regeneração batismal. Esse é um ensino da Igreja Católica. O ensino da Igreja Católica é de que o batismo regenera. É por isso que tem a unção do moribundo, a extrema unção. Quando a pessoa está prestes a morrer, se pergunta: essa pessoa foi batizada? Não. Então ela é pagã. Chama o sacerdote. E aí ele vai ali no leito de morte e dá àquela pessoa ali a extrema unção, como se estivesse absolvendo a pessoa pelo fato dela não ter recebido o batismo. Se tivesse recebido o batismo, não era mais pagã. Esse não é um ensinamento bíblico. O que nos regenera de fato é o que Pedro diz aí: quem remove a imundície do nosso coração, quem nos absolve diante de Deus, quem remove a impureza da nossa consciência, é a obra do Espírito Santo, aplicando em nós os benefícios da obra de Cristo, a sua ressurreição, como Pedro diz. E aí, por fim,
Chegamos ao fim, verso 22, ele diz: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Aqui Pedro relembra o ensinamento do apóstolo Paulo da carta aos Colossenses, quando ele diz que na cruz, Cristo despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo é vitorioso sobre a morte, e o povo de Deus é vitorioso também em razão da obra de Cristo. Meus irmãos, que o Espírito Santo possa fazer aquilo que eu sou incapaz de fazer, aplicar essas verdades de maneira prática, de maneira clara nos nossos corações. Mas eu gostaria de concluir fazendo algumas aplicações bem rápidas. Primeiro, se você está sofrendo por causa da justiça de Deus, por causa da justiça de Cristo, por defender os valores da palavra de Deus, lembre-se que você é um bem-aventurado. Se o seu sofrimento é decorrente de alguma ação pecaminosa, se arrependa, mude de vida. Deus o perdoa, se você de maneira sincera o fizer isso. Lembre-se que isso não é fácil e que nós não conseguiremos fazer isso pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias ações. Devemos fazê-lo confiados na obra de Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso referencial. Morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, subjugou principados e potestade, todas as coisas foram postas sob o domínio dele. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça nessas verdades bíblicas. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Senhor Deus, existem algumas questões que são difíceis de compreender na Tua Palavra, não porque elas sejam confusas, obscuras, mas isso em razão da nossa própria limitação, a nossa inabilidade em compreender claramente as verdades da Tua Palavra. Ó Deus, mas nós Te agradecemos, porque a obra de Cristo é perfeita, suficiente. Ela já estava presente no Antigo Testamento. Ninguém pode comparecer diante do Senhor dizendo: eu não ouvi acerca da justiça, porque ouviram com Noé, o pregador da justiça. Ouviu por meio dos profetas, o Espírito do Senhor estava lá. E hoje nós temos ouvido também essa bendita palavra. Ó Deus, santifica-nos a cada dia na Tua palavra. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Fortalece-nos, portanto, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado por acompanhar até aqui. Queremos convidá-lo a continuar nos acompanhando nas nossas transmissões. No domingo pela manhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta, dando continuidade ao estudo do livro de Provérbios. Então, quero convidá-lo a participar conosco. Deus abençoe você, te dê um restante de noite em paz e um sono restaurador na sua presença.